Hoje a gente vai revelar os técnicos de seleções mais bem pagos do planeta, aqueles que transformam tática em ouro, pressão em combustível e expectativa em cifra milionária. Imagine um treinador que já conquistou praticamente tudo no futebol europeu. Agora imagine esse mesmo comandante assumindo a seleção mais vitoriosa da história. Estamos falando de Carlo Ancelotti, o técnico mais bem pago entre as seleções do planeta. E a pergunta é simples: vale cada euro? Ancelotti não é apenas um treinador, ele é uma biblioteca viva do futebol moderno. Passagens por gigantes europeus, títulos continentais, gestão de estrelas. Um treinador conhecido por não gritar, mas vencer. Enquanto muitos técnicos vivem de intensidade explosiva, Ancelotti trabalha com serenidade. Ele administra egos como quem organiza uma sala de troféus. E é exatamente essa experiência que levou o Brasil a apostar alto. Treinar o Brasil não é apenas um cargo, é uma responsabilidade histórica. A seleção carrega 5 estrelas no peito, carrega pressão, carrega expectativa e agora carrega um técnico estrangeiro no comando. O desafio de Ancelotti é reconstruir a identidade, equilibrar talento jovem com experiência e devolver protagonismo mundial. 9,5 milhões de euros por ano não compram só tática, compram estabilidade, liderança e visão de longo prazo. Carlo Ancelotti chega como o técnico mais caro entre as seleções do mundo, mas preço não define legado. O que vai definir sua história no Brasil são troféus, identidade e reconstrução. E se o topo da lista já impressiona, espera até você ver quem aparece logo atrás. Se Ancelotti representa experiência consagrada, o próximo nome mistura intensidade alemã com disciplina britânica. Vamos falar agora de Thomas Tuchel. Tuchel é o tipo de treinador que enxerga o campo como um tabuleiro estratégico, treinos milimetricamente planejados, sistema defensivo compacto, pressão coordenada. Ele construiu reputação como técnico que desmonta adversários no detalhe. Não é só sobre atacar, é sobre controlar. E essa mentalidade alemã chega para uma Inglaterra que sempre teve talento, mas muitas vezes faltou frieza nos momentos decisivos. A Inglaterra vive uma geração promissora, elenco jovem, jogadores protagonistas nos maiores clubes da Europa, mas talento sem título vira frustração acumulada. Tuchel assume com uma missão clara: transformar promessa em conquista. Ele não precisa reinventar o futebol inglês, precisa organizar, ajustar, lapidar e principalmente vencer. 5,9 milhões por ano colocam Tuchel entre os mais bem pagos do mundo entre seleções. É um investimento estratégico. A Federação Inglesa aposta que disciplina, intensidade e leitura tática podem ser o diferencial contra seleções mais tradicionais. Mas aqui existe um detalhe importante. Tuchel não é treinador de zona de conforto. Ele cobra, ele exige, ele mexe nas estruturas. E isso pode ser o ingrediente que faltava. Se Tuchel representa intensidade estratégica, o próximo nome simboliza juventude ousada. Um treinador que, mesmo jovem, já comanda uma potência europeia. Nagelsmann nunca foi um técnico convencional. Desde o início da carreira, foi visto como um treinador do futuro. Estuda dados, analisa padrões, trabalha com tecnologia. Ele representa a geração que mistura futebol com ciência. Não é só intuição, é informação, é análise de comportamento, é leitura de espaço em tempo real. E a Alemanha decidiu entregar sua reconstrução nas mãos desse perfil moderno. A Alemanha já foi sinônimo de eficiência implacável, mas nos últimos anos, a seleção perdeu parte da identidade competitiva. Nagelsmann assume para renovar mentalidade e sistema. Ele precisa equilibrar tradição e modernidade, resgatar disciplina alemã sem travar criatividade. E isso não é simples. Treinar a Alemanha não é apenas montar time, é restaurar a autoridade internacional. 4,9 milhões por ano colocam Nagelsmann entre os mais bem pagos do mundo entre seleções. Mas diferente de alguns nomes da lista, ele não é veterano consagrado. Ele é investimento de longo prazo. A Federação Alemã aposta que inovação pode ser o diferencial. E existe um risco calculado nisso. Juventude pode trazer ousadia, mas também pressão gigantesca. Se Nagelsmann representa a nova geração dos estrategistas, o próximo nome é o oposto. Capitão em campo, campeão do mundo como jogador. E agora, comandante milionário fora das 4 linhas. Vamos falar de Fábio Cannavaro. Cannavaro sempre foi sinônimo de liderança. Em campo, era leitura de jogo pura, antecipação, posicionamento, frieza. Como técnico, ele tenta transportar essa mentalidade. Seu estilo tem base defensiva sólida, organização primeiro, estrutura antes de espetáculo. Ele acredita que todo time começa pelo equilíbrio. Treinar o Uzbequistão não carrega a pressão midiática de uma potência europeia, mas carrega a ambição. O país busca protagonismo continental, busca competir em alto
nível na Ásia. E contratar um campeão mundial como Cannavaro é movimento estratégico. É enviar uma mensagem: queremos crescer. O salário de 4 milhões de euros mostra que o projeto é sério. Cannavaro está entre os técnicos de seleção mais bem pagos do mundo. Isso chama a atenção, porque não se trata de uma seleção tradicional. O valor representa a aposta em experiência vencedora. Mas existe um ponto interessante: ser grande jogador não garante sucesso como treinador. E Cannavaro precisa provar que sua liderança vai além da memória da Copa. Se Cannavaro representa liderança defensiva e reconstrução, o próximo nome da lista é conhecido pelo futebol ofensivo, organizado e estratégico. Estamos falando de Roberto Martínez. Martínez é conhecido por gostar da bola nos pés, controle de posse, circulação paciente, ataques construídos com método. Seu estilo é estratégico e organizado. Ele não aposta no caos, aposta na estrutura. Portugal, historicamente acostumado a decisões individuais brilhantes, passa a ter um comandante que valoriza coletivo acima de tudo. Treinar Portugal é assumir uma seleção acostumada a competir com gigantes. A geração atual mistura juventude e experiência. Martínez precisa equilibrar isso. Não é apenas montar um time, é manter competitividade constante em torneios curtos. Portugal já provou que pode vencer. Agora precisa provar que pode repetir. 4 milhões de euros por ano colocam Martínez entre os técnicos mais valorizados do cenário internacional. Esse valor representa confiança, mas também expectativa, porque quando o investimento é alto, o retorno precisa ser proporcional. Não basta jogar bonito, precisa decidir jogos grandes. Roberto Martínez recebe 4 milhões por ano para manter Portugal entre as grandes potências. Ele tem método, tem visão, tem elenco. Agora precisa transformar isso em troféus, porque no futebol internacional, legado se mede em títulos. Esses são os técnicos de seleções mais bem pagos do planeta. Agora eu quero saber de você. Qual desses treinadores vai marcar a próxima grande era do futebol mundial?